Boa tarde, pessoal. Então, hoje a gente vai falar do livro Realismo Capitalista, do Mark Fisher. Então, quem foi Mark Fisher? Ele era um teórico cultural, um crítico musical, um professor, ele era inglês, e ele tem algumas obras, em português, se eu não me engano, são 3 obras que a gente tem traduzido, e o Realismo Capitalista provavelmente é o mais famoso dos livros dele. Então, eu montei essa aula. É claro que em uma aula não dá para abarcar todo o livro, né? Apesar de ser um livro curto, né? Ele é um livro de 100 páginas, com ensaios, né? Do Mark Fisher, mas de alguma maneira eu tentei trazer para o encontro de hoje o eixo central, né, do livro, principal argumento, né? Então, vamos lá, vamos começar. Então, qual é a tese central do Mark Fisher? É de que o capitalismo ele venceu, né? E ele venceu não só no plano do sistema político-econômico, mas também no nosso imaginário. Ele venceu no plano do imaginário. Então, o Fischer ele parte da ideia de que o capitalismo ele não venceu apenas no plano econômico, venceu no plano do imaginário, e o problema já não é só a exploração, mas a naturalização de uma ordem que passa a parecer inevitável. Ou seja, né, é a ideia de que o capitalismo ele é inevitável. Não há nada para além do capitalismo e não há possibilidade de romper com o capitalismo. O capitalismo venceu de tal modo que se tornou a própria moldura do real. E o subtítulo do livro, né, é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, que não é uma frase do Mark Fisher, ela é muito provavelmente do Zizek, mas tem ela pode ser atribuída a uma outra pessoa também, que agora me fugiu o nome. Ela é o grande slogan, né, do livro, e de alguma maneira essa frase ela resume a tese central do Fischer. E o que ela significa? Né? Significa que é mais fácil a gente imaginar catástrofes e apocalipses e mundos pós-apocalípticos de toda a ordem do que imaginar uma transformação política, econômica, social, uma superação do capitalismo. Então, dentro do realismo capitalista, a gente entende o capitalismo, a gente acredita no capitalismo como algo insuperável, como algo que não tem como ser ultrapassado, não tem como ser transformado. E, nesse sentido, o que entra em colapso é principalmente a nossa imaginação política. A gente não consegue imaginar outros mundos para além do que o próprio capitalismo já fornece. E ali são aspas, né, trecho do próprio Mark Fisher. Esse slogan captura precisamente o que quero dizer por realismo capitalista. O sentimento disseminado de que o capitalismo é o único sistema político e econômico viável, sendo impossível imaginar uma alternativa a ele. Então vamos falar do que é, né? Do que é e do que não é o realismo capitalista. Então ele não é apenas uma ideologia, né, no sentido clássico. Ele não depende de uma adesão, ou seja, não é que a gente adere ao realismo capitalista de forma voluntária. Não, ele nos acontece.
Estar inserido dentro do capitalismo é estar sujeito ao realismo capitalista. Ele é algo que nos acontece. Em termos junguianos, a gente pode pensar no realismo capitalista como um complexo cultural, né, que atua a revelia do ego, a revelia da consciência. E faz o capitalismo parecer realidade e natural, e não um processo histórico. Então, o capitalismo como essa coisa orgânica, essa coisa dada, essa coisa natural mesmo, completamente deshistoricizado, principalmente das suas contradições e de toda a sua história extremamente violenta que a gente conhece. Mais umas aspas aqui do Mark Fisher. Trata-se mais de uma atmosfera penetrante. Gosto desse termo dele, né? O realismo capitalista, ele é uma atmosfera penetrante. Ou seja, a gente pode pensar que é algo que a gente respira, né? É algo que está no ar, né? É uma boa metáfora. Né? Que condiciona não apenas a produção da cultura, mas também a regulação do trabalho e da educação, agindo como uma espécie de barreira invisível, limitando o pensamento e a ação. Então, a restrição da imaginação, ela é endossada pelas diferentes categorias sociais do mundo contemporâneo. Então, a produção da cultura, ela fica toda restrita ao imaginário do capitalismo, a regulação do trabalho, ela fica restrita ao imaginário do capitalismo, a educação fica restrita ao imaginário do capitalismo. Não é possível, né, dentro do realismo capitalista, não é possível pensar outros modos de produção de cultura, de regulação do trabalho e da educação que subvertam, de alguma maneira, aquilo que o capitalismo aceita. Aquilo que o capitalismo tá tudo bem se for assim. Mesmo que haja dentro dessa imaginação cultural, do trabalho da educação, algum tipo de projeto subversivo e anticapitalista. E a gente já vai entender por que isso acontece. O realismo capitalista é uma barreira invisível ao pensamento. Ele limita antecipadamente o que pode ser imaginado. Alternativas parecem irrealistas antes mesmo de serem formuladas. É aquela coisa, o que ele está trazendo aqui é que a gente mesmo já poda a ideia antes dela se transformar num pensamento complexo, em algo que eventualmente poderia ser compartilhado ou até mesmo elaborado junto com outras pessoas. A política, ela fica reduzida única e exclusivamente à administração do que já existe. Então, não há possibilidade de se fazer política para além do próprio modo como a gente entende que a política funciona hoje, né? E que alguns pensadores vão chamar da realpolitik, né? Então, toda vez que vem alguém com um pensamento um pouco mais revolucionário, trazer ao debate alguma ideia que subverte radicalmente a maneira como a sociedade se organiza, né? E aí a gente pode pensar isso na esfera do trabalho, né? De pensar, por exemplo, em escalas 4x3 e não necessariamente só 5x2, né? Ou até coisas mais radicais ainda, né? Como a barreiras estatais em relação ao lucro infinito, né? Barreiras em relação
a existência de bilionários, né? A estatização de absolutamente tudo que deve ser direito garantido, né? Então, essas coisas que em algum momento foram imaginadas como possíveis dentro do realismo capitalista, elas vão emergindo como algo que não dá para fazer. E uma das histórias, né, que nos contam do porquê não dá para fazer é porque a correlação de forças não permite. Né? E o que é a correlação de forças? A correlação de forças, ela tem, obviamente, um pé no real, né? Um pé de concretude, ela existe, mas quando ela é alçada a esse lugar de impeditivo, até mesmo para se lutar por algo, aí você tem a correlação de forças atuando como o realismo capitalista. Não dá para fazer. Essa não é uma alternativa. E nesse sentido, a imaginação política ela é comprimida. Né? Não se pergunta mais que sociedade queremos, mas apenas como administrar melhor o inevitável. Então, a gente não questiona mais se a gente quer uma sociedade aonde bilionários existam. Se a gente quer uma sociedade aonde toda a produção de bens e serviços ela fica destinada ao mercado privativo, né, ao mercado privado. Né? A gente não questiona mais se é essa sociedade ou aquela sociedade que a gente quer. A gente só questiona em como é que a gente pode melhorar isso que já está dado. Ou piorar, no caso da extrema-direita. Né? Então, o realismo capitalista ele produz uma esterilidade cultural. O que a gente vai entender por esterilidade cultural? É a ideia de que o novo ele já não irrompe. Né? Já não há mais o novo, o realmente novo. O que há é a repetição, a releitura, o pastiche, a reciclagem. É uma eterna repetição do mesmo. Mas algo novo, uma ruptura, uma invenção, né, que proponha uma ideia que ainda não foi proposta, né, isso fica suspenso dentro do realismo capitalista. E nesse sentido, a relação com o passado, né, o Fischer vai colocar que a nossa relação com o passado, ela deveria ser uma relação que produz uma consciência a respeito do presente e uma projeção em relação ao futuro. E que no realismo capitalista, a relação com o passado, ela deixa de ser transformadora. Ela não produz mais esse efeito de que olhamos para o passado para aprender algo. Não, olhamos para o passado só para nos depararmos com fatos concretos. Isso quando a narrativa que está sendo contada são de fatos, né? Cada vez menos a gente está trabalhando com fatos. E o futuro aparece como uma ausência, né? A distopia, né, a produção de distopias no âmbito cultural, por exemplo, ela é uma continuação exausta do presente. Né? Então, a gente olha, a gente imagina que o desdobramento lógico do presente ele desemboca numa distopia. E não é à toa que a gente tem inúmeras produções culturais, séries, filmes e livros, né, sobre distopias. E o futuro ele deixa de ser promessa e vira só uma ausência. Né?
Algo que ou não existe, ou você nem quer que exista, de tão ruim que você imagina que ele seja. Então, o Fischer vai falar de uma exaustão do futuro. Né? Então, o passado, ele virou acervo, virou estilo, virou citação, virou decoração. Mas esse passado, reprimido, enquanto potência transformadora, ele retorna como relíquia, e não como força viva. E qual que é a consequência disso? A produção daquela nostalgia em relação à Idade de Ouro. Né? Aquela nostalgia em relação ao passado mítico, que a gente vê muito no discurso da extrema-direita. Né? Então, no meu tempo, as coisas eram diferentes. Ou no tempo, sei lá de quem, as coisas eram diferentes. Né? Então, esse passado, ele é uma mera relíquia, mas ele é essa maneira de se relacionar com o passado, ela vai se dar por conta de um retorno do reprimido, né, segundo o pensamento aqui do Fischer. Então, o passado ele não é mais uma força viva, é uma força de potência transformadora. E a memória, ela também vai perder espessura transformadora. Né? Sem o futuro, o passado também empobrece. E a cultura vai perdendo densidade histórica. Aí o Fischer ele nos apresenta um termo que é pré-corporação. Pré-corporação, que é a ideia de que tanto o sistema incorpora aquilo que o ameaça, como ele formata antecipadamente a própria dissidência. Então, ele formata previamente desejos, aspirações e gestos de rebelião. Nesse sentido, a própria crítica anticapitalista, ela já está dentro do sistema capitalista. Ela não aparece como algo de fora, né? Como um outsider, como uma produção nova. Mas ela já nasce dentro do esperado pelo capitalismo. Né? E aonde que essa crítica ela vai aparecer? Ela vai aparecer nas produções culturais que a gente vai comprar, como serviço ou como produto. Então, é a ideia de que, se nada de novo é produzido no realismo capitalista, mesmo a crítica ao próprio capitalismo, ela vai estar dentro da mesma lógica. Resumindo, é isso. Né? O alternativo ele já entra domesticado pelo mainstream. E a rebeldia aparece pré-capturada pelo mercado. Interpassividade e crítica consumível. Anticapitalismo embalado e vendido. Então, o capitalismo contemporâneo ele absorve até o anticapitalismo. Embala e vende. É, é praticamente impossível eu não pensar que um pouco do que a gente faz aqui é isso. Também, né? Eu tô aqui embalando o anticapitalismo para vocês e vendendo, né? Em formato de aula e grupo de estudos. Anticapitalismo como performance, né? Então ele pode se tornar uma performance e a denúncia anticapitalista, ela pode reforçar a acomodação. Isso eu acho muito perspicaz no pensamento do Fischer, né? Então, no momento em que a gente performa um anticapitalismo pela via da denúncia, pela via de, enfim, de algum tipo de desempenho que a gente elabora, né, de alguma aula que a gente dá, de algum protesto que a gente participa, de algum
de algum livro que a gente escreve, qualquer coisa que seja, essa denúncia, ela me acomoda em um lugar aonde a ânsia anticapitalista, ela é aplanada. A angústia anticapitalista, ela é aplanada pela performance, pelo aquilo que o Fischer está chamando de performance anticapitalista. Né? E o item aqui de cima também conversa com isso, né? Consumimos a crítica sem romper com o circuito. Então, as obras anticapitalistas, elas meio que protestam em nosso lugar. Então, a gente consome uma determinada obra anticapitalista e, de alguma maneira, a gente já se sente contemplado o suficiente em relação à energia que a gente vai despender no projeto anticapitalista. E o sistema, ele absorve a sua própria negação, né? Absorve, inclusive, a aparência de sua negação. Então, só se permite, né, que o discurso anticapitalista exista dentro do capitalismo, porque ele faz parte do próprio projeto. E uma vez que o discurso exista, e obviamente que não é a totalidade, mas em muitos casos ele já vai servir como o suficiente em termos do que a pessoa vai despender para uma luta realmente anticapitalista, né? E aí o Fischer vai falar também sobre cinismo ideológico. O que é o cinismo ideológico? As pessoas sabem que há algo errado e mesmo assim continuam agindo como se o sistema fosse inevitável. Então, é um reconhecimento sem ação. Se reconhece o problema, mas se naturaliza a própria incapacidade de agir sobre ele. Isso é uma coisa que a gente conversa muito, né, aqui no grupo. Somos excelentes em diagnosticar problemas, né, em perceber como que as coisas estão operando e por que elas estão operando dessa maneira. Mas a gente imagina uma total falta de agência em relação ao problema que foi diagnosticado. E aí o Fischer vai chamar isso de impotência reflexiva. É uma consciência sem agência. E a crítica, ela pode, inclusive, virar uma forma de imobilização. Né? A crítica, ela já é suficiente. Né? Nada mais precisa e nada mais nem pode ser feito, né? Dentro dessa perspectiva que ele chamou de cinismo ideológico. E aí tem um capítulo no livro que ele vai falar sobre saúde mental, que ele vai falar principalmente sobre depressão, né? O Mark Fisher, ele é um sujeito que sofreu de depressão toda a vida, e, inclusive, ele se suicidou. Né? Ele morreu cedo, né? E mesmo com toda essa crítica ao realismo capitalista, né? É algo muito paradoxal, né? Para quem entra em contato com a obra, de perceber, né? Que mesmo diagnosticando o problema, né? E eu acho que ele fez isso com muita maestria nesse livro. Mesmo diagnosticando o problema, ele sucumbiu, né? Sucumbiu ao próprio capitalismo que ele julga como, né? E lá no livro ele detalha isso como o causador da sua depressão. Então, nesse capítulo, ele vai fazer toda uma crítica em relação à privatização do sofrimento e à psicologização do social. Então, ele vai...
O sofrimento, ele vai falar, né, que o sofrimento psíquico, ele é sistematicamente privatizado. Depressão, ansiedade e estresse são individualizados, e a dimensão social do adoecimento é apagada. Então, esse não é nenhum discurso novo para a gente, né? Mas é interessante ler, né, que ele tá fazendo essa leitura de um outro lugar, né? Ele não é um profissional de saúde, né? Ele é um crítico cultural. Então ele está partindo de outro lugar e chegando na mesma conclusão, né? De que, enfim, tudo isso que a gente chama hoje, né, de transtornos mentais, tem um componente ideológico muito grande, né, e muitas vezes até maior do que, né, o componente ideológico do transtorno mental, ele é maior do que o componente de saúde, né, do que o dispositivo de saúde. E outra coisa ali, o capitalismo produz formas de sofrimento e depois as psicologiza. Eu não gosto tanto do termo psicologiza, né? Eu chamaria transforma isso em transtorno mental, né? Chama isso de transtorno mental, né? O capitalismo produz sofrimento e chama isso de transtorno mental. A saúde mental, ela precisa, né? E aí é um chamado dele ser repolitizada. A epidemia de doença mental nas sociedades capitalistas deveria sugerir que o capitalismo é inerentemente disfuncional. Mas, ao invés disso, o que tem sido feito constantemente e exaustivamente pela mídia mainstream é a privatização disso, né? Então, a depressão, ela é um problema do indivíduo, né? E não só, né? Não só a individualização, a privatização disso, como a neuroquimiquização disso, né? Então, a depressão, ela é uma mera disfunção de neurotransmissores. Ponto, acabou, né? E aí você não só psicologiza o social, né, como ele está trazendo, como você também deshistoriciza o próprio sujeito, né? Você retira o sujeito tanto de um mundo aonde ele habita e que produz sofrimento, como você retira o sujeito da sua própria história, né? Como se a própria história dele não tivesse nada a ver com essa suposta desregulação neuroquímica que a gente sabe, até hoje, não existe uma comprovação científica de causalidade, né, entre a ausência, por exemplo, de serotonina e uma depressão, né? O que a gente tem são correlações. E aí tem outro termo que ele apresenta, que é a hedonia depressiva, que não é a mera incapacidade de sentir prazer, que seria a anedonia, né? É a incapacidade de fazer qualquer outra coisa se não buscar prazer. Eu achei muito perspicaz essa ideia, ele nomear, né, essa ideia que é algo que a gente meio que já sabe, né, principalmente por conta das redes sociais e do uso que a gente faz das plataformas, né, mas ele traz esse nome, né, hedonia depressiva. Então, é o sujeito que está preso a estímulos curtos, a consumo e distração como regulação afetiva e exaustão combinada com busca compulsiva de alívio. Então, é um desprazer na vida como um todo, né, uma falta de prazer, uma incapacidade de sentir prazer, que surge por conta da busca incessante por prazer, por microprazeres, né, por microdoses de dopamina a todo momento. E aí, finalmente, ele traz, né, uma crítica mais específica ao neoliberalismo, né? Então, algumas características, né, que
Vende-se a ideia de Estado mínimo, mas o Estado mínimo é somente para direitos, né, para direitos sociais, para políticas públicas, e Estado máximo para a maximização do capital privado. Então, um Estado que é, sim, muito atuante, mas em prol dos interesses do capital privado e das grandes corporações. O enfraquecimento do público em detrimento do privado, e isso a gente vê, né, com as constantes privatizações, e aqui no Brasil, né, isso é muito frequente e muito comum, né, as constantes privatizações daquilo que é da ordem do bem público ou daquilo que é da ordem do direito e da garantia básica de sobrevivência, né, então você tem desde a privatização de parques públicos até a privatização do fornecimento de água, né, e de luz. E, bom, acho que os apagões no estado de São Paulo são um excelente exemplo do destino que isso tem. Né? E o Estado, ele se concentra em funções policiais, militares e de sustentação do capital. Então, cabe ao Estado manter a lógica do capital operando e garantir a segurança, não da população, mas dessa lógica. Então, é para isso que serve as funções policiais e militares. Né? E o mercado, ele depende totalmente desse aparato estatal. Né? Então, esse agente invisível, né, esse fantasma que é o mercado, que a gente sabe muito bem que a gente pode, inclusive, personificar, né, são pessoas, né, que exercem poder e influência, muito por conta dos bilhões e bilhões que se tem nas suas contas bancárias, aliciam os governantes, né, ou mesmo colocam, né, os seus próprios agentes políticos nas diferentes esferas, né, da ocupação pública, legislativo, no judiciário, no executivo, justamente para garantir que os seus interesses continuem sendo atendidos. Né? O Estado ele permanece central, sobretudo, para garantir a continuidade da ordem capitalista. Eu acho que, enfim, isso é algo que a gente já sabe, né? Mas o tamanho, né, a estratificação gigantesca que o caso Master está tomando, né, o caso do Banco Master está tomando, é um exemplo muito claro, né, essa relação entre aquilo que é da ordem do privado, do mercado e do interesse do capital e como que o Estado age, né, em suas diferentes instâncias, né, os diferentes poderes agem para manter isso operando. E aí, finalmente, né, depois de anunciar o apocalipse, o que o Mark Fisher propõe, né? Então, ele não vai propor uma fórmula específica, né, um passo a passo, né, um projeto, não. Mas a ideia aqui, né, é de justamente desnaturalizar o presente, né, desnaturalizar toda essa ordem política, econômica, mas principalmente imaginal. Né? De entender que a nossa própria imaginação acerca das inúmeras distopias e da impossibilidade do fim do capitalismo é o produto mais bem acabado do que o capitalismo intenciona. Então, romper com esse fatalismo, né, libertar a imaginação. Né? Essa acho que seria a principal proposta do livro. Então, só para ler ali os itens, né? Desnaturalizar o presente, mostrar que o capitalismo não é destino, desmontar a aparência de inevitabilidade do presente e reabrir o futuro, e
finalmente reabrir a imaginação política, cultural e psíquica. Né? Permitir novamente que a gente imagine o novo. E que, de repente, né, ao libertar a imaginação, a gente também liberta o campo da ação. Então, basicamente é isso, tá? O livro é muito rico, ele traz muitos exemplos de produções culturais, ele cita filmes, livros, ele cita artistas, justamente para ir enriquecendo, né, o argumento. Então, eu recomendo bastante a leitura do livro, mas a tese central, né, o núcleo do pensamento dele tá aqui. Tá bom? Então, deixa eu fechar aqui.